Revisional de financiamento de veículo, guia definitivo para vocês que querem diminuir o valor da parcela do financiamento, diminuir o valor total do financiamento. Informações super importantes, vídeo direto ao ponto, bem resumido para vocês e explicado de forma mais clara possível, tá bom? O que a gente vai conversar nesse vídeo? Especificamente sobre a revisional de financiamento de veículo, a diferença de revisional de financiamento e cumprimento de contrato, que também dá para conseguir diminuição. A diferença desses dois com renegociação, que também dá para conseguir uma diminuição do financiamento. E por final, um tópico super importante sobre o pagamento das parcelas do financiamento de vocês. Se está em dia, se está em atraso e quais são as consequências e quais são as vinculações desse tópico de revisionais, cumprimento e renegociação. Tá bom? Então vamos lá, direto ao ponto. Pessoal, esse vídeo aqui é um guia mesmo, bem direto ao ponto. O que eu vou comentar nesse vídeo tem exceções. Só que aqui, se vocês pesquisarem no nosso YouTube, tem uma playlist só de revisionais de financiamento. Aí lá tem essas exceções, são vídeos mais longos, tá? Aqui eu vou falar a regra geral. Então, qual que é a regra geral? Para você conseguir diminuir com um valor assim interessante o seu financiamento de veículo, tá? O tópico principal na revisional é a taxa de juros. Tá? Quando que uma taxa de juros é considerado abusiva no Brasil? Tá? A taxa de juros abusiva está considerado quando a taxa de juros do seu contrato está 2 vezes acima da taxa média de mercado, tá? Tabela do Banco Central. Essa tabela vocês conseguem direto no site do Banco Central. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, o link para vocês conseguirem fazer o download da tabela. Eu estou com a tabela aberta aqui em um contrato para mostrar para vocês de exemplo. Tá? Então vamos lá, ó. Esse contrato aqui. Vocês podem verificar, ó, que a primeira parcela foi em maio de 2023, então quer dizer que o contrato foi assinado em abril de 2023. Tá? Taxa de juros, estão vendo que está 3,11? Vamos ver, ó, aqui a tabela. Ó. Em abril de 2023, a taxa de juros era 2,11, ó, e aqui está 3,11. Aí vocês podem achar que está abusivo, certo? Mas perante os regulamentos, perante a legislação específica, ó, tem que estar 2 vezes acima. Então, 2,11 vezes 2 dá 4,22. Ou seja, infelizmente nesse caso aqui, a taxa de juros não está abusiva. Tem exceções a respeito de estando acima de 50% acima da taxa média, um caso ou outro pode ser considerado abusivo? Até pode, mas é exceção à regra. No outro vídeo aqui da nossa série vocês podem verificar. Em regra geral é essa. Então esse contrato ele não está com taxa abusiva, por mais que é uma taxa alta, né? Tem até outros vídeos a gente comentando de todo esse sistema global financeiro, o que afeta na vida das pessoas, enfim, toda uma análise mais complexa, mas aqui é um vídeo mais rápido, é direto ao ponto. Tá? Então, outra situação, aqui tem outras questões de revisional, que são seguros, outras taxas, etc. Sim, tem, tá? Só que elas não acaba que o valor final não vai diminuir muito a respeito desse tópico. O que diminui é desse tópico, se o seu contrato estiver sendo considerado realmente uma taxa abusiva. Tá? Segunda questão, cumprimento de contrato. Às vezes seu contrato não está com taxa abusiva, mas só que ele não está sendo cumprido. Tá? Isso daqui dá para diminuir um bom valor também. Esse daqui não é uma revisional. Tá? É simplesmente falar o seguinte, ó, vou mostrar para vocês aqui na prática. Vocês estão vendo? Ó? Digamos que, pense na situação, você está com o seu contrato aqui em mãos, você está visualizando ele e tem a taxa de juros mensal 3,11 e o custo efetivo total de 4,24. Tá? Então, não está abusivo, ok, mas só que o banco tem que cumprir efetivamente essa taxa de juros e esse custo efetivo total.
Tem diversos casos que aqui está com a taxa 3,11 e o custo efetivo total 4,24, mas na hora que é feito o cálculo, na verdade a taxa de juros está 3,8, 3,9, o custo efetivo total está 5, 5,1, então o contrato não está sendo cumprido. Tá? Nesse caso, vai diminuir o valor da parcela, até diminuir consideravelmente, e é pedido um cumprimento do contrato. Falar, ó, ok, banco, não está abusivo a minha taxa de juros, mas só que você não está cumprindo a taxa que está no contrato, então você deve cumprir. Como que vocês calculam isso daqui? Tem a calculadora do cidadão, ó. Eu também vou deixar o link na descrição aqui do vídeo e no primeiro comentário fixado. Aí simplesmente vocês vão colocar aqui, ó, o número de meses, tudo tem no contrato, ó. Número de meses, valor total do financiamento, né? Ó, valor total financiado com impostos, tá? Vocês só não vão preencher efetivamente a taxa. Por quê? Você vai colocar o número de meses, o valor financiado e o valor da prestação. Olha aqui, ó. Quantidade de prestações, 36, certo? Valor da prestação, 1.130,33, tá? Quantidade de meses, 36. Valor da prestação, 1.130,33. Valor financiado. Aí vocês clicam em calcular, daí ele vai dar a taxa do seu contrato. Aí você verifica se essa taxa efetivamente é a taxa que está estipulada no contrato. Caso não seja, dá para pedir para cumprir o contrato e vai diminuir o valor do seu financiamento, tá? Então, isso aqui, ó, verificação se a taxa contratada está sendo efetivamente utilizada, tá? Isso aqui é interessante checar também. Terceiro, renegociação. Aqui, pessoal, estou passando esse vídeo, é super importante para vocês evitarem perder o veículo, evitarem propaganda enganosa, né? Tem diversas empresas aí no mercado não são escritórios de advocacia, são empresas de consultoria que fazem esse trabalho de revisão, tá? Então vocês têm que checar bem a informação, colher as informações corretas e você estando ciente e efetivamente totalmente consciente dos benefícios e dos riscos de uma renegociação, caso você, como consumidor, como cliente, queira prosseguir, maravilha! Daí é interesse seu, objetivo seu, o importante é você saber a realidade dos fatos. Essa renegociação aqui, vocês já viram diversas propagandas? 50%, 60%, 70%, 80% de desconto. Consiga, e aqui o pessoal fala, mas eles definem a renegociação como uma revisional. Só que na verdade não é, a revisional é essa daqui, ó. A principal, taxa de juros estando duas vezes acima, é revisional. Se não tem juros abusivos, é um pedido de renegociação que vai ser tratado com o banco. Então, vou colocar aqui em média, ó. As propagandas falam assim, em média de 50% a 80% de desconto. Tá? Então, o que vocês têm que ter ciência? Essa questão da renegociação é mais arriscado, tá? Ó, risco de perder o veículo. Por quê? Vocês têm que ter uma total consciência que o banco, a garantia do banco no seu financiamento é o veículo, tá? Aqui não tem juros abusivos. Por mais que vocês vão ouvir diversas propagandas falando, não, juros abusivos, olha aqui, ó, até nesse caso mesmo de exemplo. Nossa, olha, tá 3,11 ao mês, tá? O veículo aumentou duas, o valor final do veículo, o valor do veículo era 15, você vai pagar 40, 50, 60, você vai pagar 2, 3 carros, entendeu? Não é essa a situação. A situação de juros abusivos é o que eu passei para vocês. Então aqui não tem juros abusivos. O que é feito na renegociação? É um pedido administrativo para o banco rever os juros e o valor total do financiamento e verificar se há possibilidade de diminuir. É meramente um pedido. Aí vocês têm que pensar por lógica aqui. Se o banco ele tem seu carro como garantia,
ele liberou esse financiamento nesse valor para você. Vocês acham mesmo que o banco simplesmente vai de uma forma assim, bem simplificada, facilitar a sua vida e diminuir o seu financiamento de um momento para o outro? Normalmente ele não diminui, ele não vai querer diminuir. Então o financiamento estando em dia é igual possibilidade baixa do banco querer diminuir. Diminuir o valor do financiamento, tá? Aí cai nessa situação, eu vou adiantar isso daqui, o pagamento das parcelas em dia em atraso, daí eu vou voltar na renegociação. Vocês têm que entender o negócio. Revisional, cumprimento de contrato e renegociação não altera, tá? Em absolutamente nada, não influencia em nada uma busca e apreensão do seu veículo, tá? Qual o risco de busca e apreensão? É relacionado aos pagamentos das parcelas, somente isso, tá? Então, seu financiamento em dia é igual sem risco de busca e apreensão. Você está com seu financiamento em dia, aí você entrou com pedido de revisional, cumprimento de contrato ou renegociação, tá? Você não vai ter risco nenhum de busca e apreensão. Financiamento em atraso é igual risco de busca e apreensão, tá? Então aqui, você entrou com uma revisional, um cumprimento de contrato ou renegociação e o seu financiamento está em atraso, independente disso, você vai ter risco de busca e apreensão. Aqui no caso, você entrou com algum pedido, mas o financiamento está em atraso, é igual, continua com risco de busca e apreensão, tá? Não interfere absolutamente nada. Então a situação não entra com uma revisional que mesmo que você com financiamento em atraso vai suspender a busca e apreensão. Não suspende, não altera absolutamente nada. A única coisa que altera o risco de busca e apreensão é você estar em atraso. Está em atraso, busca e apreensão. Está com pagamento em dia, você pode entrar com os pedidos que não tem risco de busca e apreensão. Então isso precisa ficar bem claro para vocês. Não interfere em absolutamente nada, não influencia em nada. Tá? Ó. Fiquem isso com total consciência. Então aqui, ó, agora voltando, na renegociação, a gente vê muito na prática, tem pessoas que estão com financiamento em dia. Aí depois contrata uma empresa de consultoria e a empresa de consultoria fala que está fazendo a negociação. A gente já viu muitos casos de propaganda enganosa. Depois fala, não, faz o seguinte, atrasa o seu financiamento que isso vai auxiliar na sua renegociação. Atraso de financiamento, novamente, é igual risco de busca e apreensão. Aí, por que na prática tem muitas empresas que comentam isso? Porque assim, óbvio, né? O veículo deu busca e apreensão, o banco não conseguiu apreender, tá? O veículo. O banco ele quer receber, ó, o objetivo do banco. Receber o valor de financiamento. Então o banco vai tentar fazer a busca e apreensão, porque um pedido de renegociação, cumprimento de contrato ou revisional não suspende a busca e apreensão. Tá? O banco quer receber. Se o banco não encontrar o veículo, sim, e isso, se for feito de forma intencional pelo consumidor, é antiético, né? É má fé. Tá? Se o banco não encontrar o veículo, sim, realmente tem muitos casos, abre margem para renegociar
com valores mais baixos. Aí cai nessa situação de 50% a 80% de desconto. Só que é o seguinte, fazer isso de forma intencional é má fé do consumidor, tá? Antiético. Não condiz com a ética. Então é isso que vocês têm que entender. Existem pessoas, existem consumidores que já estão com financiamento em atraso devido a dificuldades financeiras, tá? Esses consumidores aqui, esses clientes, eles estão com risco de busca e apreensão. Só que não... risco de busca e apreensão. Só que eles já estão com uma dificuldade financeira, eles não estão deixando de pagar de forma intencional. Então aqui não há má fé, mas mesmo assim, não há má fé, mas mesmo assim o risco continua. Então é uma opção que pode ser realizada. Então há essa opção de tentar renegociar, tá? Com grandes descontos. É isso que vocês têm que ter ciência. Então, se vocês estão com pagamento em dia, não deu para fazer a revisional. O cumprimento de contrato também, digamos, o contrato está totalmente estipulado. A taxa de juros, o custo efetivo total está sendo cumprido. Então, não dá para fazer esse pedido de cumprimento de contrato. Aí vocês querem fazer uma renegociação? Dá para tentar, mesmo com vocês com pagamento em dia. Sim, dá para tentar sim. Só que vocês têm que entender que a garantia do banco no financiamento é o veículo e o financiamento estando em dia, a possibilidade é bem baixa de diminuir o valor, mas dá para fazer a tentativa. Vocês têm que entender que se vocês atrasarem de propósito, pode ser considerado má fé, tá? E na hipótese da pessoa, você está com dificuldade financeira, está cheio de dívida, realmente não tem condição de estar pagando e quer fazer uma última tentativa antes de perder o veículo, sim, dá para fazer o pedido de renegociação, tá? Aí pode ser que o banco renegocie e diminua o valor do seu financiamento, tá bom? Até a situação tem várias pessoas que perguntam a questão do superendividamento, né? Tá? Essa questão do superendividamento é um processo, normalmente é judicial, tá? De superendividamento, mas financiamento, que é igual a alienação fiduciária, casas, né? Imóveis. O que são os móveis? Veículos. Normalmente não entra, tá? No superendividamento. A lei é clara nesse sentido. Então, a opção é, você está com dificuldade financeira, seu contrato está todo regular, não tem o que fazer aqui de cumprimento de contrato e de revisional, dá para tentar uma renegociação, tá? Você está com pagamento em dia e ouviu um monte de propaganda nesse sentido, pode ser que num primeiro momento, por persuasão, prometam mundos e fundos para vocês. Aí não comentem isso que eu estou falando nesse vídeo, informação extremamente importante para vocês. Aí depois, no transcorrer que você já contratou a empresa começa a fazer esses comentários, tá? Isso já fica sendo considerado propaganda enganosa, vai te levar ao risco de você perder o veículo. Pode pesquisar aí na internet, tem diversas empresas que o pessoal estava fazendo muitas reclamações a respeito de propaganda enganosa que perdeu o veículo. Então você tem que ter consciência. Tá com dificuldade financeira, não tem o que fazer no seu contrato, quer fazer uma tentativa de renegociação? Há sim possibilidade, mas você tem que ter consciência que mesmo nesse caso, você tem risco de perder o veículo, tá bom? Então, enfim, é isso, pessoal. Procurei ser o mais direto possível para vocês entenderem a diferença de revisional, que pode ser feito, você vai conseguir uma maior diminuição do seu financiamento, do valor da sua parcela, se o juros efetivamente estiver abusivo perante a lei, que é 2 vezes acima da taxa média de mercado. Se não tem juros abusivos e não está sendo cumprido a taxa que foi
vinculada efetiva no seu contrato, dá para pedir um cumprimento de contrato. Dá também, quando a taxa está acima da taxa contratada, vai dar uma diferença no valor da parcela e o valor final do financiamento. Então você vai ter um benefício, uma diminuição nesse valor. Dá para tentar também. E caso nessas duas situações não seja possível, tá? Você não esteja com seu financiamento enquadrado nesses tópicos, dá para tentar uma renegociação. Você tendo total consciência do pagamento em dia e pagamento em atraso, tá? Quais que são os riscos do pagamento em dia e pagamento em atraso. É isso, pessoal. Os links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. O link para vocês acharem a tabela da taxa média de mercado e o link da calculadora do cidadão, tá? Ambos do Banco Central do Brasil, Bacen.